O que todo faixa branca de jiu-jitsu deve aprender? Essa é uma pergunta de US$ 1 milhão. Eu fiz essa pergunta aqui há uns dias atrás no Instagram, gerou uma discussão bacana, foram respostas bem legais e eu compilei aqui algumas coisas que eu, como professor, acredito que são importantes e eu queria compartilhar com você. Então fica ligado aí que vai render bastante esse assunto. Bom, uma das coisas que o pessoal mais respondeu foi relacionado à técnica, né? O que ele deve aprender. E eu não falei necessariamente de luta, mas o jiu-jitsu assim como um estilo de vida, como um todo, né? Esse era meu intuito. Mas a maioria das pessoas responderam a parte técnica. Tem que aprender armlock, ataque de guarda, enfim. E outra coisa também que vocês responderam foi que a pessoa tinha que aprender a apanhar. E vamos começar por aqui. Olha só, a pior disciplina que a gente recebe é aquela que a gente recebe sem entender por que está recebendo. Você, com certeza, se você teve uma boa educação, em algum momento seu pai deve ter te dado um cascudo, uma palmada, um castigo. E quando você não entendia por que você estava recebendo essa punição, era muito pior. Você criava um sentimento de revolta. E a gente tem que mudar algumas coisas na cultura do nosso esporte, e eu acho que essa é uma das primeiras. Tudo bem que a pessoa tem que criar, sim, uma resiliência, faz parte do processo, só que você usar o faixa branca somente como saco de pancada, sem ele entender por que está apanhando, né, entre aspas, ou porque ele está sofrendo durante o treino, vai simplesmente afastar a pessoa do tatame. Então nós, como mais graduados, nós como responsáveis, aí, como realmente influenciadores do nosso esporte, ao lidar com faixa branca, a gente não tem só que bater e fazer ele encascorar na força. Eu acho que isso não é benéfico para a pessoa que está aprendendo, ele acabou de chegar no tatame. Muitas pessoas dizem que o faixa branca, uma criança, é como se fosse uma tela para você pintar, uma obra de arte. É uma tela branca e você está ali pronto para pintar o que você bem entende. Nós, como professores, temos essa missão. É uma metáfora muito bonita. Eu gosto ainda de pensar que um faixa branca, na verdade um praticante de jiu-jitsu, você está no meio de uma construção. E o faixa branca ele está na fase principal da construção, que é o alicerce. Então quando você pensa no alicerce, você tem que pensar a longo prazo. Se você quer construir um arranha-céu, você vai ter um alicerce muito profundo. Se você quer construir um barraco, você às vezes nem precisa de um alicerce. Então, tudo depende do que você quer construir, do que você quer a longo prazo. E pensando nisso, a primeira coisa que eu quero trazer aqui, a primeira dica é a seguinte. Nós, como professores, temos que ensinar coordenação motora para os nossos alunos. Talvez você ache estranho, mas é fato. Nós vivemos um país onde a educação física ela é muito, muito, muito ruim. Eu sou da área, eu já dei aula em educação física na escola e eu sei como a gente é falho, né, nesse processo. Provavelmente você que fez educação física na escola, se você estudou em escola pública ou numa escola média ali, a única coisa que você fez foi jogar bola, talvez vôlei, um baleado, alguma coisa assim. Você não teve uma vivência esportiva, uma vivência motora muito profunda. E aí as pessoas chegam para praticar o jiu-jitsu, que é um esporte complexo, e a maioria das pessoas começa a praticar numa idade mais avançada, não é como o judô, o karatê que você começa novinho, né, e aí fica mais fácil para assimilar. E tem uma grande falha de coordenação motora, uma grande lacuna para ser preenchida. E nós, como professores, temos que começar a corrigir isso. Então, por exemplo, movimentos como cambalhota, para frente, para trás, movimentos como fuga de quadril, todas essas coisas, estrelinha, as pessoas não costumam fazer. Eu já lidei com adultos que têm traumas grandes em fazer uma cambalhota. Então você imagina isso. Que não é um movimento tão complexo. E que você vai executar na luta várias vezes. Então, a primeira coisa, a primeira dica é corrija a sua coordenação motora. Se você é professor, influencie aí, tente trazer uma boa vivência motora para os seus alunos. E se você está começando a treinar, procure ter uma boa coordenação motora. A segunda dica é em relação às nomenclaturas. É muito importante você entender o que está acontecendo ao seu redor. Nós que já estamos no meio do jiu-jitsu há muito tempo,
a gente fala muita coisa que a gente nem percebe do que está falando, né? E é natural, as pessoas já entendem, é um dialeto. E é muito importante você chegando agora, você entender o que é uma raspagem, você entender o que é uma passagem de guarda. Primeiro você entender as nomenclaturas do esporte, né? As coisas relacionadas à competição, enfim, o uniforme, as graduações, por que não chamar de mestre, por que chama de professor, por que ponta vermelha, por que ponta branca, todas essas coisas, né? São alusões ao nosso esporte e nós temos muito a ganhar com isso. A terceira dica é, eu acho que eu já vou ficar por aqui, para você que é faixa branca e você está começando a treinar agora, primeiro, desenvolva a sua coordenação motora, tenha aí a nomenclatura. Faixa branca, aprenda sobre a história do nosso esporte. As outras coisas, como golpes, enfim, tudo que você vai aprender, defesa pessoal, todas essas coisas são importantes, mas você pode ir adicionando isso mais na frente. Agora, aprender a história do esporte é muito importante. A cultura do esporte, por que praticamos jiu-jitsu, por que chama de jiu-jitsu brasileiro, de onde veio, por que teve tanta rixa com o judô, por que foi tão difícil, o jiu-jitsu não é olímpico. Entender isso no começo vai responder muitas questões ao longo da sua caminhada, tá certo? Essas são as dicas. Agora, se a gente fosse falar de golpes, o que eu, como professor, entendo que o faixa branca deve executar bem? Bom, no jiu-jitsu é a única arte marcial onde você vai ter a luta ali na guarda. Então eu acho que um faixa branca ele tem que aprender os segredos ali da guarda, pelo menos os golpes básicos da guarda, como um armlock, um triângulo, talvez uma omoplata. E daí ele vai desenvolver mais para frente as suas raspagens, os seus ataques, né, de montada, enfim. E depois ir adicionando as outras coisas. Agora eu vou gravar depois um vídeo aqui falando sobre o que um faixa azul deve saber, o que um faixa roxo, faixa marrom e assim sucessivamente. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí, comenta, marca o seu amigo faixa branca que está começando a treinar e vamos fazer isso aqui algo útil para a nossa comunidade esportiva. Obrigado por assistir até agora, tamo junto, fiquem com Deus. Os.